Ventos sombrios sopram pelos bastidores de Hollywood. Após o julgamento bombástico de Sean Diddy Combs, documentos confidenciais do FBI vazam como sangue escorrendo por uma rachadura, revelando uma lista obscura, recheada de nomes que brilham no tapete vermelho, mas se apagam nas sombras das freak-off parties. A elite do entretenimento exposta em detalhes perturbadores. O que realmente acontecia por trás das cortinas dessas festas secretas? E por que tantos estão desesperados para silenciar essa lista? Você está pronto para descobrir quem são os rostos por trás da máscara? Segundo fontes internacionais, o FBI finalmente revelou o que todos estavam esperando: a lista secreta de celebridades que frequentavam as freak-off de Diddy. Algumas celebridades internacionais já alimentavam esse boato, como Jaguar Wright, que chegou a mencionar até mesmo Justin Bieber em algumas entrevistas. Porém, recentemente Justin veio a público negar qualquer envolvimento. Contudo, ela aponta nomes ainda mais pesados na indústria, que até o momento não se pronunciaram oficialmente, além de dizer que haveria vídeo gravado numa noite em Calabasas, com presenças de peso como Nicki Minaj, Rihanna, Chris Brown e Drake, e que esse vídeo foi negociado no submundo da internet por $500 milhão. Não foi para tabloides, não foi vazado em fóruns, foi direto para os arquivos mais profundos da Dark Web. A explicação? Simples. Quem compra esse tipo de conteúdo não quer fama, quer controle, e é aí que entra uma moeda digital pouco conhecida, usada justamente para manter tudo no mais absoluto sigilo, o chamado Dark Coin. Enquanto a maioria acredita que festas de celebridades são só flashes, DJs e champanhe, existe uma camada por trás disso que quase ninguém vê, nem mesmo quem acha que já viu de tudo, porque nessas festas não basta ser famoso. Tem que ter o aval de quem realmente manda no jogo. Há quem diga que em festas organizadas por Sean Combs, o verdadeiro convite não era o papel dourado, mas o silêncio. Um silêncio negociado, muitas vezes, na base da intimidação ou do suborno. Pessoas próximas a ele relatam episódios em que celebridades eram simplesmente barradas na porta, mesmo estando na lista. Um insider contou que Meek Mill, por exemplo, só teve acesso a parte dos eventos. Em outros dias, era instruído a ficar no hotel. Por quê? Porque nem todo mundo podia ver o que acontecia lá dentro. Essas festas não eram apenas eventos sociais, eram arenas de domínio e submissão. Quem aceitava as regras, entrava. Quem questionava, era deixado de lado. E quem resistia, precisava pensar duas vezes. Um dos relatos mais perturbadores envolve uma gravação feita sem que Diddy soubesse. Segundo a testemunha, enquanto o som alto abafava o que se passava nos quartos, ele colocou o celular na fresta da porta e ouviu barulhos difíceis de descrever. Vozes alteradas, gritos abafados, sons de esforço físico e frases como "Você é meu pai agora". A gravação, segundo ele, foi usada como moeda de troca, não para expor, mas para pressionar, porque, segundo suas palavras, ninguém acreditava que aquilo era real, até ver o vídeo. Em outro momento, um entrevistado descreveu uma conversa bizarra em que Diddy insistia para que ele participasse de sua festa de aniversário de forma quase obsessiva. A abordagem soava mais como uma convocação do que um convite, e quando a pessoa resistia, Diddy mudava de tom, carinhoso, manipulador, confuso. Era como se quisesse transformar cada encontro em algo mais íntimo, mais controlado. Os relatos seguem se acumulando. Outro participante diz que a bebida nas festas estava adulterada, que todos acabavam inconscientes menos ele, que só fumava, e por isso conseguiu perceber tudo acontecendo. Ele afirma que o clima era tão estranho que preferiu fingir estar bêbado, apenas para não chamar atenção. Há também quem revele uma passagem pouco conhecida. Um adolescente foi enviado anos atrás para morar com Diddy em algo chamado de Flavor Camp. Oficialmente, seria um campo de treinamento artístico, mas o garoto tinha apenas 13 anos. Segundo ele, o ambiente era carregado de situações inapropriadas, com figuras como Notorious B.I.G., Lil Kim e Mary J. Blige sempre por perto, e uma dinâmica difícil de compreender para alguém daquela idade. Quando perguntado se alguém tentou se aproximar de maneira indevida, ele hesita, não confirma, mas também não nega. Diz apenas que presenciou coisas curiosas, que ainda hoje não sabe explicar. E tem mais. Em uma live, Diddy disse casualmente que quando era mais novo, ele e um amigo costumavam brigar pelo cereal pela manhã. Pode parecer inocente, mas o contexto fez muita gente levantar as sobrancelhas, principalmente depois que esse mesmo amigo mencionou que eles dormiam na mesma casa, enquanto um tinha 10 anos e o outro era mais velho. Até artistas como Usher aparecem nas histórias. Uma fonte afirma que o próprio Diddy teria confessado, em tom de brincadeira desconcertante, que tinha uma relação íntima com o cantor. Detalhe: no processo judicial que corre em sigilo, um dos nomes citados teve as iniciais apagadas. Mas quem conhece os bastidores diz que é fácil saber de quem se trata. E aí fica a pergunta:
Quantas dessas histórias são apenas boatos alimentados por rivalidades e vaidades? E quantas são pistas de algo muito maior que ainda está prestes a vir à tona? Porque uma coisa é certa, ninguém guarda esse tipo de segredo por tanto tempo sem ter algo a perder. A história entre Usher e Diddy é delicada, pesada. Quando Usher apareceu no podcast do Shay, elogiando Diddy, falando o quanto ele aprendeu com ele sobre negócios e tudo mais, aquilo me causou um incômodo que eu não consegui disfarçar. Segundo John Deal, ex-segurança de Diddy, a verdade é que houve um episódio sério entre eles. Um episódio que terminou com Usher no hospital. E se ele quiser, que conte os detalhes. Mas o que me incomoda é, como é que alguém que passou por isso consegue olhar para o homem que o moldou e ainda demonstrar gratidão, lealdade? Depois de tudo, ele teve o próprio corpo dilacerado e a única coisa que isso gerou foi devoção? Jean não precisou dizer. Os registros médicos estão aí, sou eu que estou dizendo agora. Ele foi abusado. E depois disso tudo, ele ainda foi o responsável por levar Justin Bieber, um garoto canadense, branco com rosto de anjo, direto para a mesma armadilha. Versão teen do inferno. Entregaram o menino para um ciclo de perversão. E quando a sujeira começou a emergir, sabe qual foi a primeira atitude dele? Fugir para Bali. E adivinha com quem? Outro jovem astro. Outro garoto que trabalha com o mesmo homem que, anos atrás, enviou Usher para o campo de treinamento de Diddy. Agora ele está por aí, sendo acusado de quebrar relacionamentos, de fazer coisas em clubes com outros homens famosos. Tudo isso vira fumaça quando se tem dinheiro e fama. Mas e a realidade? A verdade suja que ninguém quer ver? E ainda tem gente que acha isso engraçado, que ri, que ignora. Mas o que está por trás desses sorrisos é um sistema podre, um teatro montado em cima de vidas destruídas. E agora que as cortinas estão começando a cair, o mundo vai precisar decidir se vai continuar aplaudindo, ou se finalmente vai encarar a verdade. Quando Diddy apareceu no Super Bowl, as luzes o colocaram no centro do mundo. Mas agora, longe dos palcos e das câmeras, a escuridão que ele sempre tentou esconder começa a engolir tudo. Quem viveu nos bastidores desse império conta histórias que não parecem saídas de festas glamourosas, mas de rituais sombrios. Um desses relatos veio de quem conhece os corredores que a fama não mostra. Gente que estava lá quando portas eram trancadas e as regras mudavam. Usher, por exemplo, não foi apenas um jovem talento descoberto. Ele foi, segundo relatos, entregue, preparado, condicionado. E o mais perturbador, mesmo depois de passar por situações que o levaram ao hospital, ainda assim demonstrou lealdade, como se tivesse sido treinado para agradecer ao próprio algoz. As histórias são pesadas, e não são isoladas. Jean Deal, ex-segurança pessoal de Diddy, revelou que Usher sofreu abusos ainda adolescente, e que os registros médicos podem comprovar isso. Ele afirma que o cantor foi quebrado por dentro, e mesmo assim, a única coisa que ficou foi gratidão. Anos depois, Usher repetiria o ciclo. Levou Justin Bieber, ainda um garoto inocente vindo do Canadá, direto para a casa de Diddy, um lugar que, segundo os relatos, era uma espécie de fábrica doentia de manipulação e exploração. O padrão se repete. Primeiro a sedução com promessas de fama, depois festas recheadas de figuras poderosas, drogas, segredos e portas que só se abriam para quem já estava preso por dentro. Bieber foi visto como um novo produto, um brinquedo caro jogado na mesma vitrine de perversão. E agora, com os processos se acumulando e as denúncias vindo à tona, surgiu um novo golpe, o suposto vazamento de uma lista pelo FBI. Segundo fontes próximas à investigação, o documento revelaria o nome de diversas celebridades que frequentaram essas festas secretas na mansão de Diddy. Estariam ali nomes de atores, rappers, empresários, atletas, todos supostamente envolvidos ou coniventes com o que acontecia por trás das cortinas. E nesse ambiente, quem se opunha era descartado. Quem colaborava subia. Muitos aceitaram calados, outros sumiram, e alguns poucos agora começaram a falar. Um dos momentos mais chocantes relatados envolve uma noite no Hotel Suisse, onde Diddy estava com Kim em um quarto, e no outro havia uma das mães dos filhos de Keith Sweat. Usher e Justin estavam presentes. Em determinado momento, Diddy sai de um dos quartos, ainda de roupão, e ali mesmo no corredor, recebe sexo oral de uma das mulheres. Tudo isso na frente dos jovens, como se fosse algo natural, parte do treinamento. E esse é apenas um exemplo. Segundo Jean, havia noites em que gritos vinham de dentro dos quartos, onde adolescentes e adultos dividiam o mesmo espaço, entre bebidas, luxúria e perversão. Tevin Campbell, cantor famoso nos anos 90, também teria sido uma vítima desse mesmo ciclo. E segundo fontes, o que fizeram com Tevin estão repetindo com Bieber, com o mesmo roteiro, os mesmos protagonistas. O mais perverso é que, ao invés de protegerem os jovens, muitos desses artistas ajudaram a alimentar o sistema. Rituais, drogas,
violência sexual. Diddy oferecia presentes, viagens, fama, mas o preço? Silêncio, submissão. Ou, como dizem os que sobreviveram, sua alma. 50 Cent revelou que certa vez Diddy ofereceu levá-lo para fazer compras, algo que para ele soou como uma abordagem sexual. Ele recusou, desconfiado. Mas, segundo muitos, essa era a porta de entrada para o clube secreto. Alguns aceitaram, outros sumiram misteriosamente da mídia. A verdade é que, nos bastidores do glamour, existe um mundo que o público não vê. E agora, o que antes era apenas sussurro entre corredores, começa a virar dossiê. Depoimentos, gravações, imagens, registros hospitalares. E principalmente nomes. Durante anos, rumores sobre as misteriosas festas privadas organizadas por Sean Diddy Combs circularam como sussurros em corredores escuros da indústria do entretenimento. Mas recentemente algo aconteceu que tirou essas histórias do mundo da especulação e as trouxe para o centro de uma investigação federal. Um suposto vazamento do FBI que estaria em posse de uma lista detalhada com os nomes de celebridades que frequentaram essas festas. Essa lista, segundo fontes próximas à investigação, teria sido obtida durante a recente operação de busca e apreensão realizada pela Divisão de Crimes Organizados do FBI nas mansões de Diddy em Miami e Los Angeles. O que os agentes procuravam não era apenas drogas ou armas, como se especulou inicialmente, mas evidências concretas de um esquema muito mais profundo: tráfico humano, exploração sexual, extorsão e abuso de menores. E foi nesse contexto que a suposta lista veio à tona. O documento, que teria vazado de dentro da própria agência para um jornalista independente, contém mais de 100 nomes, entre eles figuras influentes da música, do cinema, da moda e até da política. A presença desses nomes na lista não implica necessariamente envolvimento em crimes, mas indica que essas pessoas estiveram presentes em festas que agora são tratadas como possíveis cenas de delitos gravíssimos. Segundo o vazamento, algumas das festas contavam com seguranças armados na entrada, contratos de confidencialidade assinados na porta e a total proibição de celulares e câmeras. No entanto, parte dessas imagens, como mencionado anteriormente, foram registradas por câmeras ocultas estrategicamente posicionadas dentro das propriedades de Diddy, especialmente nos quartos e áreas privadas. É aí que tudo começa a se conectar. Essas gravações secretas, conforme revelado por insiders da Dark Web, eram posteriormente vendidas por valores exorbitantes, como no caso citado do vídeo leiloado por 500 milhões de dólares, contendo supostamente artistas como Nicki Minaj, Rihanna, Justin Bieber, Drake e Chris Brown. As gravações eram mantidas em servidores criptografados, protegidas por criptomoedas pouco rastreáveis como o Darkcoin, uma variação do Bitcoin criada para transações ilegais. O FBI teria conseguido acesso parcial a esses servidores por meio de uma operação conjunta com a Europol e a Interpol, utilizando inteligência cibernética para quebrar parte da criptografia. Ao acessar o material, se depararam com algo muito além do que esperavam. Registros explícitos de abusos, festas com uso de substâncias ilícitas e até supostos rituais envolvendo menores de idade. Em muitos desses vídeos, Diddy apareceria como anfitrião, oferecendo bebidas, orientando os convidados e até incentivando atos que agora estão sob investigação federal. Entre os nomes citados no suposto vazamento da lista do FBI, há uma divisão não oficial entre 3 categorias: convidados recorrentes, celebridades que frequentavam as festas com frequência, muitas vezes hospedando-se por dias nas mansões de Diddy; convidados novatos, figuras públicas que apareceram em 1 ou 2 ocasiões e que, em muitos casos, alegam não saber o que realmente acontecia nesses eventos privados; convidados observadores, pessoas que foram vistas em vídeos e imagens, mas que evitavam interações mais profundas ou pareciam desconfortáveis com o ambiente. É importante frisar: a presença do nome de alguém na lista não significa envolvimento direto com os supostos crimes. No entanto, o próprio fato de o FBI estar investigando esse círculo fechado já acendeu o alerta vermelho em Hollywood. Muitos artistas, agentes e empresários passaram a emitir notas públicas de distanciamento de Diddy ou a deletar postagens antigas em que apareciam com ele. Mas talvez o aspecto mais perturbador desse vazamento seja o que ele revela sobre o padrão de aliciamento. Segundo fontes próximas à investigação, Diddy teria criado uma espécie de pipeline de grooming, onde jovens promessas da música eram levadas para esses ambientes sob o pretexto de mentoria. Justin Bieber, por exemplo, teria sido introduzido ao mundo Diddy por Usher, que por sua vez também teria passado pela mesma experiência anos antes. Um dos depoimentos mais chocantes que surgiu após o vazamento foi o de uma ex-funcionária que trabalhou nas propriedades de Diddy entre 2010 e 2014. Ela relata que, em determinadas noites, limusines chegavam com novatos, jovens artistas, modelos ou influenciadores digitais, que eram levados diretamente para os quartos. Segundo ela, a regra era clara: não se olha nos olhos dos convidados e não se faz perguntas. Outro indício que chamou
chamou a atenção do FBI foi a suposta relação entre essas festas e acordos de silêncio. Há registros de transferências bancárias milionárias para ex-funcionários, músicos e até mesmo vítimas que, após aceitarem os pagamentos, desapareceram dos holofotes. Esses acordos seriam utilizados não apenas para apagar rastros, mas também para consolidar o poder e influência de Diddy sobre a indústria. Dentro da agência, fontes anônimas afirmam que este pode ser o maior escândalo envolvendo celebridades desde o caso Epstein. E não é difícil entender por quê. Além da presença de figuras públicas conhecidas mundialmente, há indícios de que menores de idade foram usados como iscas para chantagens futuras. Tudo isso em festas promovidas sob o glamour de mansões, champanhe caro e trilhas sonoras comandadas por DJs de renome. A situação ficou ainda mais tensa quando, poucas semanas após a operação do FBI, duas celebridades da lista decidiram desaparecer completamente da mídia, apagando perfis em redes sociais, cancelando turnês e recusando entrevistas. O medo de serem associados a esse escândalo parece ter provocado uma onda de silêncio generalizado entre os envolvidos. Entretanto, a pressão pública cresce a cada dia. Internautas começaram a cruzar fotos antigas, postagens em redes sociais e aparições em festas com datas e locais de eventos investigados. A hashtag #DiddyList começou a trendar no X, antigo Twitter, e diversas celebridades começaram a ser questionadas por fãs sobre sua relação com Diddy. O FBI, até o momento, não confirmou oficialmente o vazamento da lista. No entanto, promotores federais já sinalizaram que a investigação está em fase avançada e que ninguém estará acima da lei, independente do status, fama ou fortuna. Isso alimenta a expectativa de que em breve acusações formais possam ser apresentadas. Enquanto isso, a pergunta que paira no ar é: até onde vai o alcance dessa rede? E mais importante, quantas vítimas ainda estão em silêncio esperando por justiça? O que antes parecia apenas mais uma série de rumores sobre festas extravagantes pode, na verdade, ser o epicentro de um dos maiores escândalos da cultura pop moderna. E talvez pela primeira vez os holofotes estejam finalmente iluminando as sombras que sempre cercaram Sean Diddy Combs. Apesar do impacto que esse suposto vazamento do FBI causou na indústria, é preciso destacar um ponto crucial. Até o momento, nenhuma autoridade federal confirmou a existência da lista, muito menos a autenticidade do documento que circula nos bastidores da internet. A lista por ora segue sendo tratada como um boato, um artefato envolto em especulação e alimentado pelo medo, pela curiosidade pública e pelas lacunas deixadas por anos de silêncio. Não há provas concretas de que as pessoas mencionadas nela tenham cometido qualquer crime, tampouco há confirmações de que sabiam o que de fato acontecia nos bastidores dessas festas privadas. Em um universo onde aparência e realidade se confundem com facilidade, distinguir quem estava lá por ingenuidade, conveniência ou cumplicidade torna-se uma tarefa complexa e, muitas vezes, injusta. Esse é justamente o dilema que cerca essa narrativa. O que é fato e o que é combustível para uma teoria conspiratória que ganha força à medida que o nome de Diddy se torna mais associado a crimes do que a discos de platina. Teria o FBI realmente vazado essa lista? Ou estamos diante de um novo capítulo do Tribunal da Internet, onde julgamentos são feitos a partir de recortes, sussurros e prints fora de contexto? Essas dúvidas abrem espaço para um debate maior e mais profundo. Até onde vai o poder das celebridades na construção de muros de silêncio? Quantas carreiras foram construídas ou destruídas com base em pactos invisíveis de lealdade? E mais importante, se há vítimas, onde elas estão? Estão em segurança? Estão sendo ouvidas? Ou foram silenciadas pelos mesmos mecanismos que sustentaram essas festas por tanto tempo? Mesmo sem a confirmação oficial, o rumor da existência dessa lista já é suficiente para provocar terremotos silenciosos. Assessores correm para proteger reputações, advogados monitoram a movimentação da mídia, e dentro dos estúdios, a palavra Diddy se tornou um sussurro desconfortável. Agentes e produtores agora analisam com cautela cada foto antiga, cada vínculo, cada menção. O dano já está feito, e talvez essa seja a prova mais poderosa de como o medo de exposição é por si só uma confissão silenciosa. Por outro lado, também é preciso ter responsabilidade. A cultura do cancelamento baseada apenas em rumores pode destruir vidas inocentes. Pessoas que talvez só tenham passado brevemente por esses ambientes, sem saber o que se escondia por trás das cortinas, agora se veem em meio a um fogo cruzado. Acusações sem provas não constroem justiça, alimentam paranoia. O que fica neste momento é a tensão, um sentimento coletivo de que há muito mais por trás dessa história e que as revelações que surgiram até agora são apenas a ponta de um iceberg assustador. A verdade completa ainda está submersa, guardada em documentos sigilosos, testemunhos protegidos e investigações que, se levadas adiante com o rigor necessário, podem mudar radicalmente a forma como a indústria do entretenimento será vista nos próximos anos.